bem-vindos ao quinto dia do nosso simpósio. Nesta quinta noite, encerramos este caminho que percorremos durante esta semana, um caminho de formação, tendo presente os 5 milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. Fizemos a leitura de 4 milagres. Hoje coroamos a nossa caminhada, nosso simpósio, meditando o quinto e último milagre, o milagre do cavaleiro ateu. E vamos refletir sobre este milagre, tendo presente a conversão do grande apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios. Acolhemos o Diácono Thales, que exerce o seu ministério em nossa comunidade paroquial, e hoje nos ajuda a refletir, a meditar o quinto milagre à luz da conversão do apóstolo São Paulo. Mais uma vez, acolhendo aqueles que de outras comunidades paroquiais participam conosco deste quinto dia do nosso simpósio. Sejam bem-vindos, bem como aqueles que fazem parte da nossa comunidade. É uma alegria tê-los novamente conosco para este dia, esta noite de estudos. Vamos fazer a nossa oração pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine e conduza esta noite, este momento de encontro, de oração e de estudo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. A Nossa Senhora, nossa padroeira, oremos, pedindo a sua intercessão pela oração da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Não se esqueçam de desligar o celular, pelo menos colocá-lo no modo silencioso, para atrapalhar a exposição do nosso conferencista. Passo a leitura do quinto milagre, o milagre do cavaleiro ateu. O encontro inesperado com a fé no meio de Nossa Senhora Aparecida. Entre os muitos relatos de milagres que cercam a história de Nossa Senhora Aparecida, há um episódio marcante e surpreendente que nos fala da força da fé, mesmo diante da incredulidade. O milagre do cavaleiro ateu. Há muito tempo havia em Cuiabá, Mato Grosso, um cavaleiro que não tinha fé. Zombava dos devotos de Nossa Senhora Aparecida e não acreditava no poder de sua intercessão. Conta-se que, em certa ocasião, esse cavaleiro ateu e descrente, montado a cavalo, passava pelas redondezas da antiga capela onde se encontrava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O local ainda simples era frequentado por muitos fiéis humildes que ali se ajoelhavam, rezavam e acendiam velas em agradecimento e súplica. O cavaleiro, vendo aquilo, zombou da fé dos devotos, dizendo que era uma tolice acreditar que uma imagem lá pudesse fazer milagres.
Cheio de arrogância, decidiu entrar no local montado em seu cavalo, algo considerado um gesto de desrespeito e provocação. Queria mostrar que não temia nada e que não se curvava a santos nem a Deus. Porém, ao tentar entrar com o animal na igreja, algo inesperado aconteceu. As patas do animal ficaram presas no primeiro degrau da escada. Por mais que o cavaleiro o forçasse com espora e chicote, o animal não se movia. Em seguida, diante dos olhos de todos, o cavalo caiu de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora, como se reconhecesse ali algo sagrado, algo maior que o próprio cavaleiro. O homem surpreso e confuso tentou descer, mas sentiu que seus pés estavam presos aos estribos, como se algo invisível o impedisse de sair. Tomado de medo, gritou por misericórdia, e naquele momento reconheceu que havia algo sobrenatural diante de si. A humildade pediu perdão por sua incredulidade. Depois disso, seus pés se soltaram e o cavalo se levantou. Com o coração profundamente tocado, o cavaleiro desceu do animal, se ajoelhou diante da imagem e chorou, confessando sua mudança de coração. Aquele que antes desprezava a fé, agora reconhecia o poder e a misericórdia de Deus por meio da intercessão de Maria. Passo a palavra ao diálogo que procede à leitura do texto bíblico que ilumina a nossa conferência. Aqueles que têm a palavra de Deus e querem acompanhar a leitura, é a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. Estou usando a tradução da Bíblia da CNBB. Pode ser que a sua seja de outra tradução, mas as diferenças são pequenas. Você vai poder acompanhar com tranquilidade. O texto diz assim: Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, tomado pela mão, que o fizeram entrar em Damasco, Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de um Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar.
impor as mãos sobre ele para que ele recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que as camas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Palavra do Senhor. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer ao convite ao Padre Luiz Paulo, que me foi feito para colaborar com a nossa paróquia, com a nossa comunidade, para essa semana de Mariologia. Como nós vimos no texto, nós vamos fazer uma comparação entre o milagre deste cavaleiro ateu que tentou entrar às forças na capela onde havia a imagem de Nossa Senhora Aparecida e também com a conversão do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Então nós vamos usar um pouquinho os slides que estão ali na TV para a gente poder acompanhar. Como nós acabamos de ler essa história do cavaleiro, ele era uma pessoa que não era temente a Deus, ele não acreditava em Deus, ele era ateu. Dentro dessa incredulidade desse cavaleiro, nós vamos constatar uma coisa. Está vendo esse pedaço de pedra que vocês estão vendo? Esse pedaço de pedra, ele está lá no Museu do Santuário Nacional de Aparecida. Segundo o Padre Luiz Paulo leu para nós, o cavalo ficou com a pata presa no degrau da escada da igreja. Essa igreja está hoje onde é a Basílica Histórica de Aparecida. Nós que estivemos lá esse ano, na romaria da nossa paróquia, participamos de uma missa lá. Mas não é a igreja que está lá ainda, é uma pequena capela. Aqui, talvez pela distância, vocês não vão conseguir perceber bem. Mas nesse degrau está marcado como se tivesse cravado a marca da ferradura do cavalo, onde o cavalo ficou com a ferradura presa e ele não conseguiu avançar para entrar dentro da igreja. Então isso está registrado lá no Museu de Aparecida. Quando você for a Aparecida e tiver essa possibilidade de visitar o museu, eu recomendo que vocês façam essa visita. Existe, lá em Aparecida, algo que nós chamamos de Academia Marial de Aparecida. A Academia Marial de Aparecida, ela tem o compromisso de fazer um estudo de Nossa Senhora pela Mariologia, que é uma ciência da teologia, dentro do Santuário Nacional. Então, todos os anos, na Academia Marial de Aparecida, eles fazem um congresso de Mariologia no Santuário Nacional de Aparecida. E o padre que foi presidente da Academia Marial de Aparecida, o padre José Ulisses, que é um missionário redentorista, João, por favor, tá? Vocês não vão conseguir ler porque a letra está pequena, mas é só assim. Onde está essa pedra, que é o degrau onde o cavalo ficou preso, ele fez a seguinte meditação. Depois, se vocês quiserem os slides, eu caminho para o Padre Luiz Paulo e caminho para vocês também, tá? Mas
faz assim. Ele faz uma reflexão desse cavaleiro que não acreditava em Deus, que achava que a devoção a Nossa Senhora Aparecida era algo totalmente fútil, que não tinha valor nenhum, ele não acreditava nisso. E ele entrou lá, queria entrar a cavalo para realmente afrontar essa devoção. E aí o padre Ulisses colocou lá próximo, onde tem essa pedra que nós acabamos de ver, que é o pedaço do degrau, onde a ferradura ficou marcada no degrau. Ele ali faz a seguinte reflexão. O padre Ulisses diz assim: diante de Deus, nenhuma arrogância segue em frente, mesmo em cima de um cavalo. Segunda reflexão: entre a humildade de um vermelho e a arrogância de um homem a cavalo, há mais distância maior do que o céu e a terra. Ele também diz assim: o animal, ele é capaz de respeitar aquela que o homem deveria venerar. E o cavalo se curvou diante da capela de Nossa Senhora Aparecida. Suas patas se cravam na pedra até que o homem dobre os joelhos. Também a Mãe Aparecida acolhe sempre, mesmo quem pensa ser potente. Suas mãos em oração sempre conseguem a conversão. Ele diz ainda: o homem a cavalo, ele representava todos os que dominavam o povo. Ao ser bloqueado diante da casa da mãe, aprendeu que é preciso descer e caminhar com os outros irmãos e irmãs para ser acolhido e abençoado. As marcas da ferradura no degrau da igreja são para nós uma mensagem. É preciso estar descalços de toda vaidade e de todo orgulho para entrar na casa de Deus. E como último ele diz assim: nenhuma graça ou nenhuma bênção jamais é negada a quem desce da arrogância do seu eu. Também, vou pedir para o João botar o slide de novo, João, por favor. Quando vocês forem no Santuário de Aparecida, vocês vão encontrar esse milagre registrado no azulejo feito pelo autor sacro Cláudio Pasto. Existe lá no Santuário de Aparecida o azulejo com a descrição do milagre da conversão do cavaleiro. Se vão entrar no santuário, vocês vão ver que tem vários afrescos lá dentro feitos em azulejo. E tem esse milagre do cavaleiro que está registrado dentro do santuário. Muito bem. Agora, pedir para o João, por gentileza, de dar o slide de novo, é apenas uma imagem do que foi a conversão do apóstolo Paulo. Paulo foi aquele que a gente já sabe, estava com cartas do sumo sacerdote, indo até Damasco para perseguir os cristãos. Assim como o cavaleiro ateu não acreditava na devoção de Nossa Senhora Aparecida, Paulo também não acreditava no cristianismo que estava nascendo. Então, ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Ele achava que ele estava fazendo aquilo a serviço de Deus, que ele estava prestando bom serviço para Deus, perseguindo o cristão, prendendo os cristãos que estavam no início da igreja primitiva. E agora a gente vai fazer uma pequena comparação entre a conversão do cavaleiro ateu e a conversão do apóstolo Paulo. Quando Paulo se encontra com Jesus, diz que houve uma luz muito forte. Ele mesmo relata que ele não sabia descrever exatamente o que ele viu, porque era uma luz muito forte. Paulo ficou cego por 3 dias, sem comer e sem beber. Quantos dias Jesus ficou no túmulo em Jerusalém? Depois de morto, 3 dias. Então Paulo passa por uma Páscoa, uma conversão que era um novo nascimento. E quando ele recebe a visita de Ananias, que Ananias estava em oração, Deus fala com Ananias e vai e põe as mãos sobre Paulo para que ele recupere a vista. Ananias vai e põe as mãos sobre Paulo, ele recupera a vista. Diz o texto que caíram dos olhos de Paulo como que algumas escamas, ele recupera a vista. Detalhe, é batizado. Aquele Jesus que ele perseguia, que ele rejeitava, ele aceita, ele recebe o batismo, ele se alimenta e se torna fortalecido. Então vejam que Paulo passa por uma conversão extraordinária.
Ele mesmo dizia em outro texto: o Senhor apareceu a mim, apesar de ser um apóstolo, como um abortivo, como um aborto, de uma forma bem tardia, porque os outros não viveram o Senhor ressuscitado. E ele, depois de ter ido para o céu, o Senhor apareceu para mim, na estrada de Damasco. Paulo também dizia que ele não era digno de tão sublime ministério, porque nós sabemos do texto dos Atos dos Apóstolos, quando o diácono Estevão foi apedrejado até a morte, quem autorizou o apedrejamento do diácono Estevão foi Paulo. Inclusive, pegaram o manto de Estevão e colocaram nos braços de Paulo. E Paulo, enquanto segurava os mantos de Estevão, assistia o apedrejamento de Estevão até a morte. Então, Paulo tinha uma perseguição voraz contra os cristãos. Mas ele se encontra com Jesus, ele se converte e se torna o maior missionário da história da igreja. Agora eu pedi para o João avançar mais um slide para a gente ver. Muito bem, nós vemos aí no texto, ele é envolvido, Paulo, por uma luz, e aí o texto diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Porque ao perseguir os cristãos, Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. E também queria lembrar um texto do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 2003, que fala que Paulo é o símbolo do poder soberano da graça, que age mesmo quando o coração humano está voltado contra Deus. O Catecismo diz assim: a graça é, antes de tudo, o dom do Espírito Santo, que nos justifica e nos santifica. Me lembro agora do texto de Paulo dizendo: onde apontou o pecado, superapontou a graça. Ele era um grande pecador, mas diante da sua conversão, a graça de Deus superou tudo isso com a sua aceitação. Vou pedir mais uma vez para o João pular o slide, e nós vamos ver que a ação da graça divina que transforma Paulo e o cavaleiro. Vamos fazer uma comparação agora, Veja bem, no caso do cavaleiro, ele experimenta a graça da conversão por meio da intercessão de Nossa Senhora. Já Paulo não. Paulo experimenta a sua conversão por uma ação direta do próprio Jesus sobre a vida dele. Também havia uma resistência inicial. Por quê? Paulo persegue os cristãos e o cavaleiro vai lá na porta da igreja para desafiar a fé e a devoção do povo. A intervenção divina inesperada. O que acontece? Jesus aparece a Paulo quando ele menos esperava. Ele estava em viagem, indo para prender cristãos. E Maria impede o quê? Uma ação arrogante do cavaleiro, que queria teoricamente fazer uma profanação dentro da igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Aqui a gente vai perceber também que houve aqui um colapso do orgulho humano. Paulo ele é derrubado e o cavalo derrubou o cavaleiro ateu. Então vejam, os dois caem, os dois são derrubados, mas o que? Do seu orgulho, da sua prepotência, da sua rejeição, em aceitar a mensagem da salvação. Muito bem, aqui eu queria fazer um pequeno parênteses para fazer algumas reflexões bíblicas com vocês. Vejam bem, aqui nós temos que detectar uma coisa muito importante. Existe algo que cria uma barreira para a nossa conversão, para a nossa santificação. São José Maria Escrivá, ele fala assim: a conversão é algo que acontece uma vez só, mas a santificação é diária e nós temos que buscá-la até os últimos dias da nossa vida. Porém, a gente sabe que aqui havia uma resistência de Paulo e aqui havia uma resistência desse cavaleiro. Um dia, fazendo um estudo de um texto bíblico, quando Jesus censura os doutores da lei e os fariseus por não aceitá-lo como Deus, como Salvador, como Messias esperado,
Jesus usava expressões, corações incircuncisos, né? Gente de dura cerviz, gente que tem um coração fechado, porque não quer me aceitar como Deus e como Salvador. E esse texto original, todo o Novo Testamento, é escrito em grego. É interessante que no grego, essa palavra que diz coração duro, coração empedernido, coração fechado, ele usa uma palavra do grego chamada paquiderme. Eu, quando ouvi essa tradução paquiderme, eu fiquei pensando, lembrei das aulas de ciências na escola, quando a professora falava do elefante, né? Paquiderme. Eu falei, mas o que será que ele quer usar essa palavra paquiderme no texto do Evangelho, né? Assim como no português a gente pode usar uma palavra que tem vários significados, né? Puxa, aquela pessoa me deu uma luz, aquela mulher deu a luz a um filho, né? Ou por favor, vai acender a luz para mim, né? Essa palavra paquiderme ela pode ser usada para vários sentidos também. E no Evangelho, quando o evangelista fala que Jesus usa essa expressão paquiderme, pac quer dizer grosso, grande, e derme, pele. Então quer dizer, algo que tenha pele grossa, a pele encrostada. E quando Jesus fala para os doutores da lei, para os líderes da religião judaica, que eles tinham o coração de paquiderme, Jesus queria dizer para eles que eles estavam resistindo à salvação, que eles tinham um coração grosso, um coração empedernido, um coração fechado, que não queria se abrir para a graça de Deus. E a gente vê quando Jesus tinha acabado de expulsar o demônio de uma pessoa, quando eles, para desacreditar Jesus, falaram: ele é o príncipe dos demônios, ele age pelo Beelzebul, para que Jesus ficasse desacreditado diante deles. Só que Jesus fala assim: como pode Satanás estar contra Satanás? Como pode o diabo estar dividido contra ele mesmo? E aí ele diz: vocês estão blasfemando, vocês estão cometendo um pecado contra o Espírito Santo. E o que é um pecado contra o Espírito Santo? Literalmente falando, Deus oferece a salvação, Deus oferece a graça, mas eu recuso, eu não quero, estando consciente de que aquele é o caminho de salvação. Vou dar um exemplo: você vê uma pessoa se afogando na piscina, você joga uma boia para ela se salvar, ela diz assim: não quero essa boia, vou tentar me salvar sozinho nadando. Mas não é um bom nadador, acaba morrendo afogado, não quis a salvação. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa recusa a salvação. E é interessante que no outro debate que Jesus tem com os judeus, com os doutores da lei, quando ele cura o cego de nascença, Jesus diz para eles: vocês vão morrer no pecado de vocês se vocês não souberem quem eu sou, se vocês não aceitarem quem eu sou, se vocês não acreditarem quem eu sou, vocês vão morrer nesse pecado. E aí, quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 16, lá no início do Evangelho de João, de acordo com a tradução da Bíblia da Ave Maria, lá ele diz que o Espírito Santo ele tem uma obra. Tanto é que ele abre o capítulo 16 com esse tema, a obra do Paráclito. O Paráclito em grego é Paracletos, advogado, consolador, é o Espírito Santo. E ali João diz o quê? Que o Espírito Santo tem uma missão para realizar no mundo, segundo o próprio Jesus disse. E quando Jesus fala dessa missão, Jesus diz assim: o Espírito Santo virá para convencer a todos a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Então, não acreditar em Jesus, não acreditar nele como Deus e como Salvador, é um pecado. Então vejam, Paulo não acreditava em Jesus, ele não acreditava no mistério pascal de Cristo, na salvação de Cristo. Paulo vivia um estado de pecado, porque ele não aceitava o Salvador, a salvação, e ainda perseguia os cristãos. Esse cavaleiro, ele não acreditava na devoção de Nossa Senhora, ele não acreditava que ali Nossa Senhora estava sendo um instrumento de conversão para muitas pessoas. Tinha um coração de paquiderme, um coração grosso, empedernido. Então, diante desse fato, a gente percebe o quê? Que ali nós nos deparamos com aquilo que Deus vem e
Deus vem e reconstitui esse coração, fazendo um novo coração. Então, a obra do Espírito Santo é nos convencer que nós precisamos aceitar Jesus como Deus e Salvador. E cada vez que o Santuário Mariano inicia o seu trabalho de evangelização, esse Santuário Mariano está fazendo isso através da intercessão de Nossa Senhora, que aceite-se a pessoa de Jesus Cristo. Agora, basta só isso? Não, é preciso ter humildade. O livro dos Provérbios, ele fala assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O mesmo livro dos Provérbios vai dizer que a oração do humilde, ele ultrapassa as nuvens e chega até o céu. Vai dizer também o centurião, como a gente mencionou, não só fé, mas humildade. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizendo a sua palavra eu serei salvo. Vai dizer a mulher sírio-fenícia, quando Jesus queria recusar a ela o milagre da cura do demônio da sua filha, ela disse: Mestre, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Um gesto de humildade. Então a gente vê que a humildade cativa o coração de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela fala que uma das virtudes que mais apaixona o coração de Deus é a humildade. Tanto é fato que ela Deus encontrou essa humildade no coração da Virgem Maria e quis habitar no coração da Virgem Maria e se fazer carne, porque no coração de Maria havia uma profunda humildade. Também quero lembrar aqui Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. E vai dizer a pequena santinha minha, né? Eu quero o último lugar, porque se eu ficar no último lugar, ninguém vai brigar comigo por causa dele. Então a gente vê que a virtude da humildade na conversão, ela produz isso como fruto. Paulo se prostra. Aquele homem que dizia, filho e discípulo de Gamaliel, cresceu aos pés de Gamaliel, fariseu, título romano, de cidadão romano, se ajoelha diante de Jesus e reconhece o seu Salvador. Um homem cavaleiro, soberbo, que não acreditava em nada, quando tem a pata do seu cavalo presa nos degraus da igreja e vê o próprio cavalo se ajoelhar, ele também se ajoelha e reconhece que dentro daquela pequena capela tem algo de extraordinário, tem algo de tremendo que está mexendo com o coração dele. É a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Então, dentro dessa realidade, nós passamos a ver o quê? Que Paulo é um testemunho canônico direto da ação do ressuscitado. E já o cavaleiro é uma ação pela intercessão de Nossa Senhora. Também, como diz muito bem Papa João Paulo II, no documento Redentores Mater, ele fala assim: Maria nos toma pela mão e nos leva até Jesus, porque Maria é a estrela da nova evangelização. Não tem como ser devoto da Virgem Maria, não tem como amar Nossa Senhora sem se devotar a Jesus, porque a devoção mariana é uma devoção cristocêntrica. Também, nós vamos ver um pouquinho, pedir para o João colocar o slide de novo, mais um, João, por gentileza, que os milagres de Nossa Senhora Aparecida, à luz do Novo Testamento. Vejam, essa devoção de Nossa Senhora Aparecida, ela é histórica no Brasil. Quem daqui, eu acho que quase todos ou todo mundo já visitou o Santuário Nacional de Aparecida, e quando você entra no Santuário Nacional, você vê na Sala dos Milagres quantos testemunhos, curas, milagres, conversões, tantos sinais de Deus, tudo acontecendo por meio da intercessão de Nossa Senhora. Vejam bem, Maria, ela tem essa consciência, Vou pedir para o João mudar mais um slide, por favor, João. Pode mudar mais um slide, por favor. Então a gente vai ver aqui que Maria, ela não espera ninguém pedir, ela não espera ninguém mandar, ela se antecipa. Lá nas bodas de Caná,
ela percebeu, eles não têm mais vinho, né? E mandou todos obedecerem o que Jesus haveria de dizer: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Isso quer dizer o quê? Que Nossa Senhora, ela é a perfeita discípula da palavra. Quando vocês veem pela TV Aparecida, como vocês vão para Aparecida, vocês repararam que eles estão revestindo externamente todo o santuário de Nossa Senhora com passagens da Bíblia, com textos bíblicos. Por quê? Os curadores do santuário, os missionários redentoristas, eles querem mostrar para os devotos da Mãe Aparecida que para ser devoto de Maria tem que se amar profundamente a palavra, como Maria amou a palavra de Deus e viveu a palavra de Deus. Então é muito importante, não tem separação entre a palavra de Deus e a Virgem Maria. Então isso é muito importante. Também a gente vai ver quando o anjo Gabriel fala para ela que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, e que também a prima dela, Isabel, estava grávida, ela que já estava no 6º mês de gestação. Ela não esperou Isabel chamar para pedir ajuda, para pedir auxílio. Não, ela tomou a iniciativa, foi lá e foi servir. Nossa Senhora não espera. Se Nossa Senhora estivesse fisicamente entre nós, quando teve aquela inundação no Rio Grande do Sul, que a gente viu na televisão, com certeza ela pegava o primeiro avião, o primeiro ônibus e ia lá para Porto Alegre. Ela não ia esperar ninguém pedir, ela ia tomar a iniciativa, ela ia se antecipar, porque Maria aceitou essa missão de ser a nossa mãe. Por exemplo, quando nós vemos um trecho do Evangelho, que Nossa Senhora diz assim, né? Quando ela chega no local, Jesus está lá atendendo muitas pessoas, uma grande multidão ao redor de uma casa, dentro da casa, e manda um recado para Jesus: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. E Jesus falou: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que observam as palavras de Deus e as põem em prática. Alguns irmãos que são adeptos da reforma de Martinho Lutero usam esse texto para excluir Nossa Senhora, para afastar a devoção a Nossa Senhora, dizendo: está vendo? Jesus está dizendo, quem é o verdadeiro devoto dele, o seguidor dele, tem que viver a palavra, né? Agora, quem melhor do que Maria viveu a palavra de Deus, né? Ela não disse: diz aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo não venerou a Virgem Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nós não vamos ver também no texto lá de João, quando Jesus diz para eles: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. João coloca Maria como modelo de discípula, aquela que é modelo perfeito de seguimento de Jesus. Onde Maria está, é onde a igreja deve estar. Então a gente percebe que essa intercessão de Maria é tremenda, porque quando Nossa Senhora ouviu isso, e depois aos pés da cruz ela viu Jesus entregando João para ela como filho, Nossa Senhora entendeu algo grandioso, que a missão dela não era apenas ser a mãe de Jesus, mas ela tinha que ser a mãe de todos os irmãos de Jesus também. A família crescia muito, e ela aceitou isso. Um dos grandes sinais que eu vejo nisso é quando Santa Catarina Laborena, aqui Nossa Senhora apareceu revelando os segredos da medalha milagrosa. Santa Catarina era jovenzinha ainda, tinha 10, 11 anos, ela ficou órfã de mãe, a mãe dela morreu. E quando ela entrou numa igreja, ela viu uma imagem de Nossa Senhora. Ela foi lá, como criança, abraçou aquela imagem e disse para Nossa Senhora: de hoje em diante você vai ser a minha mãe. E o que aconteceu? Passou-se o tempo, ela foi no convento, entrou para a Ordem das Filhas da Caridade, o ramo feminino da Ordem de São Vicente de Paulo. E um dia à noite, ela é despertada por um anjo, já noviça, dentro do convento, e o anjo a leva para a capela. E lá Nossa Senhora aparece para ela e revela os segredos da medalha milagrosa. Então veja, uma menina de 10 ou 11 anos foi lá e abraçou Nossa Senhora e disse: de hoje em diante você é minha mãe.
Eu acho que ela nunca imaginou que Nossa Senhora ia levar tão a sério esse convite, a ponto de depois, já era religiosa, dentro do convento, aparecer para ela e revelar os segredos da medalha milagrosa. Então, Nossa Senhora, ela de fato, ela é essa intercessora. Agora, os livros dos sinais que nós temos no Evangelho de João, são 7 milagres que Jesus realiza no Evangelho de João, e também são correspondentes aos 7 sacramentos da igreja. Cada sinal do Evangelho de João não é simplesmente o espetacular, não é simplesmente um milagre, o extraordinário, mas ele tem um significado teológico, ele tem um papel teológico. Lembrando que a Bíblia não é apenas um livro histórico, ele é um livro de teologia. Então, aqueles milagres que são relatados no Evangelho de João, principalmente esses 7 sinais, foram para mostrar para nós que o milagre quer mudar o que é a nossa vida, quer mudar o nosso coração. Não simplesmente ficar com o espetáculo em si do milagre, ou o extraordinário em si do milagre, mas o milagre quer produzir um fruto genuíno de conversão e de mudança de vida do coração. Tanto é que João, no seu Evangelho, ele fala assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Vou pedir para o João mudar mais uma vez, mais um, João, por gentileza. Ele diz assim, o Catecismo da Igreja Católica, no ponto 969. A maternidade de Maria perdura na ordem da graça. Com sua múltipla intercessão, continua a alcançar os dons da salvação eterna. Então vejam que a intercessão de Maria continua a nos alcançar essas graças. Vou pedir para o João mudar novamente. E aí nós vamos ver um pouquinho o que o magistério da igreja fala sobre essa intercessão de Maria que Jesus realiza milagres, né? O Papa Pio XI, que através de um decreto papal, ele constituiu Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Ele diz assim: os milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida confirmam sua maternidade espiritual sobre o Brasil, assim como em Atos 1,14, que Maria estava orando com a igreja nascente no dia de Pentecostes. Também João Paulo II, quando visitou o Santuário Nacional de Aparecida, ele disse assim: em Aparecida, o povo sente a presença de Maria como mãe. É a mãe que acolhe, intercede e leva seus filhos à única salvação, que é Jesus Cristo. E o Papa Bento XVI, quando teve em Aparecida em 2007, por ocasião do Celano, ele falou assim: Aparecida é o lugar da esperança e dos milagres, onde Maria continua a repetir o amor materno: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Pedir para o João mudar novamente. Vamos ver o que o Papa Francisco, ele que na sua morte, revelou ser um tão grande devoto da Virgem Maria, que quis ser sepultado numa igreja dedicada a Nossa Senhora, Então, ele fala uma coisa bonita, o Papa Francisco, que na história do Santuário de Aparecida existe um exemplo: 3 pescadores, depois de um dia de conseguir apanhar peixes nas águas do rio Paraíba, encontram algo inesperado, a imagem de Nossa Senhora. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera haveria de se tornar o lugar onde os brasileiros podem se sentir filhos e filhas da mesma mãe? Então vejam que beleza é isso, o menino Papa em Aparecida. Vou pedir para o João mudar de novo. Queria ler mais um texto do Papa João Paulo II, no documento Redemptoris Mater, em que o Papa João Paulo II fala assim: Maria, ela põe-se de permeio entre o seu filho e os homens, na realidade das suas privações, das suas indigências e dos seus sofrimentos. Ela põe-se de permeio, ou seja, ela é mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição consciente de que, como tal, pode ou antes tem o direito de
eles dizem assim: Jesus é o único intercessor, não temos outro intercessor. Nós também acreditamos que Jesus é o único intercessor. Porém, por causa da intercessão de Jesus, eu posso interceder por você, você pode interceder por mim. Eu que sou pecador, posso orar por você. Você que é pecadora, pode orar por mim. Imagine a Nossa Senhora, que é imaculada, concebida, sem pecado, a força que tem a intercessão da Virgem Maria. E nós acreditamos no dogma da Assunção. O que diz o dogma da Assunção? Que vamos celebrar nessa mês de agosto. Maria está assunta ao céu em corpo e alma. Maria pode tocar em Jesus no céu, interceder e pedir por nós. Então, nós temos uma medianeira diante de Jesus que pode interceder por nós. E nós vamos ver, pedir para o João mudar mais um pouquinho, mais um slide, o documento de Lumen Gentium, que é o documento do Concílio Vaticano II. É interessante que esse documento, Lumen Gentium, ele fala sobre a igreja. Mas as pessoas questionam por que no documento do Concílio Vaticano II não foi colocar algo específico para Nossa Senhora. Porque os padres conciliares e os bispos entenderam o quê? Que não tem como separar Nossa Senhora da igreja. Onde Nossa Senhora está, é onde a igreja deve estar. Vai dizer no documento Lumen Gentium que aquilo que a igreja procura ser a esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga, é aquilo que Nossa Senhora nos mostra como seu maior exemplo de testemunho. Que aquilo que nós buscamos ser sem mancha, sem ruga, quer dizer, santificados, humildes e conscientes, nós vemos esse modelo perfeito e acabado na Virgem Maria. É por isso que a igreja não separa Nossa Senhora de Maria. É por isso que também o Papa Paulo VI, no documento Marialis Cultus, ele vai falar que toda devoção a Nossa Senhora tem que nos levar a abraçar a igreja, a nos comprometer com a igreja e fazer o que Paulo fez. Paulo se converteu e se tornou um servidor do Evangelho. O cavaleiro ateu, ele se converteu e se tornou um devoto da Mãe Aparecida. Por isso, alguém que diz: eu sou devoto da Mãe Aparecida, eu sou devoto de Nossa Senhora, tem que abraçar a sua paróquia, tem que abraçar a sua comunidade, tem que vestir a camisa e dizer que assim como Maria serva do Senhor, eu também vou servir. Assim como Jesus pegou a toalha no dia do lava-pés, lavou os pés dos discípulos e enxugou, assim nós temos que ser servidores, porque Jesus disse: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, esse abraçar Maria nos leva a um compromisso eclesial, um compromisso com a igreja. Por isso, que na Lumen Gentium, ele diz assim, só vou ler um trechinho que diz assim: de fato, depois de elevada ao céu, Maria não abandonou essa missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão, ela continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Maria não nos esqueceu, Maria não nos abandonou, Maria continua olhando por nós, intercedendo por nós. Também gostaria de lembrar um trecho que eu li no livro do Padre Alexandre, que é o provincial geral do movimento de Schoenstatt no Brasil, que é aquele movimento da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Esse padre escreveu um livro fazendo uma entrevista com o Papa Francisco, fazendo um diálogo com o Papa Francisco para ver como que era a devoção do Papa Francisco a Nossa Senhora. E o Papa Francisco diz para ele no livro que a melhor forma de transformar e de chegar aos corações é a devoção popular a Nossa Senhora. E ele fala que nos principais santuários do mundo, Nossa Senhora continua realizando trabalhos de conversão e de transformação da vida das pessoas. Porque em Aparecida aconteceu uma coisa muito peculiar. Se a gente pegasse, por exemplo, Fátima, Lourdes, Guadalupe, Nossa Senhora apareceu. Foi uma aparição de Nossa Senhora. Mas em
Aparecida não teve uma aparição de Nossa Senhora. Tem aquilo que a Mariologia chama de mariofania. Foi uma manifestação de Nossa Senhora através da imagem. Assim como Deus se manifestou a Moisés através da sarça ardente no deserto, Nossa Senhora se manifestou aos pescadores através de uma simples imagem de barro que estava lá no fundo do rio Paraíba e foi pescada por uma rede. Então, pedi para o João avançar mais um pouquinho, que nós temos que ver o quê? Que Nossa Senhora, em Aparecida, não foi uma aparição. Em Aparecida não foi uma aparição de Nossa Senhora, mas foi uma mariofania. Nossa Senhora se manifestou através da imagem. E nós vimos pelo milagre do cavaleiro que os sinais continuam acontecendo. Foram 5 dias meditando sobre os milagres de Nossa Senhora. E essa intercessão e esses sinais são o quê? Só para o espetacular? Só para o maravilhoso? Não. É para a conversão, para a mudança de vida e para o comprometimento com o Evangelho. E assim a gente pensa assim: os milagres de Nossa Senhora Aparecida, visto à luz do Novo Testamento, são sinais da ação de Deus por meio da intercessão da Mãe de Jesus. Como nas bodas de Caná, ela continua a perceber as necessidades dos filhos e levá-las até o seu filho, que é o Salvador. Esses sinais chamam a fé, despertam a conversão, renovam a esperança. A Virgem Aparecida, com sua presença silenciosa e poderosa, continua sendo um farol para o povo brasileiro, conduzindo todo mundo ao Cristo, que é a luz do mundo. Pode mudar o último slide, João? E para a gente entender que quando Jesus pede para João receber Maria como sua mãe, ali Jesus está instituindo o culto a Nossa Senhora. Não sou eu que digo isso, é o Papa João Paulo II, santo canonizado pela Igreja, que o culto a Nossa Senhora, Jesus mesmo criou e inaugurou quando entregou Maria para ser a nossa mãe e a mãe de Jesus. Então, é um grande presente que Deus nos deu, dando a Virgem. Eu agradeço imensamente a honrosa atenção de cada um dos senhores, das senhoras, de terem me ouvido aqui, terem meditado junto comigo esse texto, e aí agora a gente se coloca à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Então está aberta a palavra para as perguntas que passam levantadas. Boa noite, Diácono Contares. Uma vez estava conversando com uma senhora que vende livros da Juba, sabe? E ele sabe que eu sou católico, né, perseverante. Ela perguntou para mim, onde é que diz Maria na Bíblia? Onde que consta a palavra Maria na Bíblia? Eles falam muito mal de Maria, sabe? Então gostaria que você mencionasse onde que fala Maria na Bíblia. Bom, nós temos várias passagens, mas resumindo, nós temos o momento da Anunciação, temos esse momento que eu mencionei, quando Maria chega na casa onde Jesus está recepcionando algumas pessoas. Temos quando Maria visita Isabel. Temos a narrativa do nascimento de Jesus em Belém, onde nós vemos Maria sendo mencionada. Temos também a fuga de Maria, com José para o Egito. Temos também o momento em que o Evangelho diz que Maria ouvia as coisas que Jesus dizia e guardava tudo isso no seu coração. Temos o canto do Magnificat, Temos também o Evangelho de João, falando de Maria nas bodas de Caná. Temos também o Evangelho de João, falando de Maria aos pés da cruz. E temos também São Lucas, falando de Maria nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam reunidos em oração no cenáculo, Maria estava com eles em oração. Então, negar a presença de Maria na Bíblia é grave e erro teológico, porque a palavra de Deus está dizendo que Maria participa da história da salvação. Boa noite, Tiago. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar o Senhor por essa pregação realmente muito boa. Mas uma ambas as leituras falaram de um milagre para a conversão do pecador. Eu queria
milagre, mas a pessoa não se converte. Deus, sendo todo-poderoso, ele poderia tocar a pessoa, tipo, ficar obrigado a se converter, ou ele não pode fazer isso, ele não faz isso por conta do livre-arbítrio que ele nos deu. Veja bem, Deus, ele tem uma forma de se manifestar. Vou dar um exemplo para responder a primeira parte da sua pergunta. Jesus curou 10 leprosos de uma vez, mas só 2 voltaram para agradecer. Isso não faz com que Jesus, vamos dizer assim, vá castigar os outros 8 que não voltaram para agradecer. O dom de Deus é irrevogável, né? Deus não vai voltar atrás, ele vai mandar uma praga, um castigo, porque Deus é amor, Deus é bondade, né? Mas o que acontece numa circunstância como essa? Deus, ele realiza um milagre, mas muitas vezes a pessoa não faz a resposta a esse milagre. Vou dar 2 exemplos da Bíblia para você. Vamos pegar Judas, o traidor, e vamos pegar Pedro. Judas traiu Jesus. Se ele tivesse se arrependido e confiado na misericórdia de Deus, ele talvez pudesse ter se salvado. Mas Judas não fez isso, mas ele se matou, ele se suicidou de desespero. Pedro negou Jesus, Pedro traiu Jesus também, mas Pedro depois se arrependeu, e depois Jesus renova e vê esse arrependimento de Pedro. Quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o que Jesus responde? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então vai depender muito da resposta que nós vamos dar à misericórdia de Deus. Como dizia o Papa Francisco, né? Se eu vi um bom ladrão na cruz se arrepender no último minuto e se converter e ir para o céu, por que eu não vou ter esperança da minha salvação, da minha conversão e da minha mudança de vida? Né? Então, confiar sempre, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, confiança cega na misericórdia de Deus. Boa noite, diante dessas iluminadas palavras aí do Senhor, que você expôs, o milagre de Nossa Senhora, e o milagre da conversão, E nesses dias, a gente passou por esse mesmo tema, o milagre de Nossa Senhora, que era por intercessão dos milagres do Evangelho, que eram diretamente com Cristo. Diante disso, e várias, o Padre Leonardo mesmo, ele tinha citado, ontem o Dom Luiz tudo, de Maria, como intercessora, mas também como uma profetização de Cristo, que vem acontecendo. O juízo, você falou de Nossa Senhora de Fátima, de Guadalupe, de Nossa Senhora Aparecida. Então, diante disso, a gente se deu, de ver que realmente, através de Maria, tem ocorrido mais milagres, que vem reforçar a história bíblica, o Evangelho, até hoje. Isso, só para você ter uma ideia, quando houve as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe no México, alguns meses depois de confirmada toda a aparição, para você ter uma ideia, lá se batizava 15.000 pessoas por dia. Isso está lá no dicionário de Mariologia da editora Paulus, que diz assim, que em Guadalupe, alguns meses depois de confirmadas as aparições da Virgem de Guadalupe, se batizavam mais de 15.000 pessoas por dia. Dessas 15.000 pessoas, 80% eram indígenas, que eram da mesma tribo do índio, aquele a Virgem de Guadalupe apareceu.
Então eu volto a reforçar o livro que eu li, que é uma entrevista do Papa Francisco, e ele fala, o Papa Francisco, sem medo de errar, que os santuários marianos no mundo, com sua devoção popular a Nossa Senhora, são um instrumento maravilhoso que Deus utiliza através da Virgem Maria para levar a conversão das pessoas. Vai um dia lá na Aparecida, por exemplo, na Sala das Confissões, 15, 20 padres atendendo a confissão de tantas pessoas que vão lá. Então, Nossa Senhora com certeza continua fazendo o seu trabalho, intercedendo e nos acolhendo como filhos. E qual o papel dela? Nos levar para Jesus. Mais alguém? Não posso deixar de fazer a minha pergunta. Nós encontramos, sobretudo, dois pontos na história do Cavaleiro Ateu e do apóstolo Paulo, que é o tema do orgulho e o tema da incredulidade. E o tema do orgulho e da incredulidade, infelizmente, não estão restritos à vida do ateu e do apóstolo Paulo, estão presentes na nossa vida também. Então, como vencer pela devoção mariana o tema do orgulho e da incredulidade que nos assombram durante toda a nossa vida? Eu acho que são duas coisas, né? A prática devocional à Virgem Maria, eu acho assim, a visita aos santuários marianos, a devoção ao Santo Terço e também a meditação das virtudes da Virgem Maria. Eu acho que isso nos traz um grande engrandecimento, né? Eu acho que não só a devoção ao santo nos ajuda, mas a meditação, a reflexão sobre as virtudes da Virgem Maria. Então são virtudes que nos ajudam a vencer o orgulho. Até tem uma catequese de São Bernardo, que a gente até reza na liturgia das horas no tempo do Advento, né? Em que São Bernardo fala assim: qualquer ser humano, quando ele recebe muito elogio, quando ele é muito elogiado, ovacionado, quando nós somos marcados com o pecado original, né? A gente começa a achar que a gente é alguma coisa, tá? Elogio tanta gente, eu sou o máximo, eu sou bom mesmo, eu sou fera, eu sou o melhor de todos. Só que São Bernardo fala que com Nossa Senhora é diferente. O bispo fala tanto isso aqui: o Senhor fez em mim maravilhas, né? Quem mais fez? Deus fez maravilhas depois de Jesus do que Nossa Senhora. Mas o que ela fala? Ele olhou para a humildade da sua serva. Quanto mais Deus fez por Maria, mais ela se sentiu pequena, mais ela se sentiu humilde, mais ela se sentiu serva do Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, no mesmo vértice e na mesma linha, né? O que agrada a Deus é minha pequena alma, é que eu amo a minha pequenez e a minha pobreza. Então, são os sinais que os santos nos deixam para a gente viver essa humildade. É desafiador, porque todos nós temos orgulho, temos vaidade, temos a nossa soberba. Mesmo porque, para a gente poder se converter, a gente tem que acreditar no seguinte: o meu plano para mim não é bom, o meu projeto para mim não é bom. O que é bom é o projeto que Deus tem para a minha vida, é aquilo que Deus planejou para mim. Só que para mim aceitar isso, eu preciso quebrar meu orgulho, rejeitar o meu plano humano e aceitar o plano divino que Deus tem para mim. E para isso eu preciso ter humildade, eu preciso entender aquilo que disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bom, então, para servir ao nosso horário, fazemos os outros dias, encerramos aqui. Mas hoje eu gostaria de fazer assim um agradecimento muito especial a cada um de vocês, porque por mais que houvesse da nossa parte o desejo de promover estes simpósios, se não houvesse uma resposta positiva da parte de cada um de vocês, também não faria sentido todo esse caminho que fizemos. Então, agradecer de coração o esforço, a dedicação, como
como disse na motivação que fiz durante as missas, seria necessário deixar algumas coisas. Certamente vocês, durante esses dias, deixaram a roupa, deixaram a casa bagunçada, enfim, tantas coisas que vocês poderiam fazer para estar aqui conosco. Então, agradecer de coração esse sacrifício que tem, não é fácil. A pescaria durante a conferência é longa, cansaço, compreende. Então, agradecer de coração o empenho, a dedicação, o esforço de cada um de vocês. Agradecendo também àqueles que nos ajudaram, direto e indiretamente, dando todo o suporte necessário para que a nossa conferência acontecesse. Eu quero mencionar de maneira muito particular as meninas que estão registrando tudo aquilo que vivemos durante estes dias, hoje na pessoa da Amanda, cumprimentando a Mariana que não está aqui, mas estenda, por favor, Amanda, meu agradecimento a ela e a todas as outras meninas que nos ajudaram registrando esse momento importante da nossa caminhada paroquial. E tudo isso nós vivemos tendo presente o jubileu dos 10 anos da nossa paróquia. Então é muitos eventos que estão acontecendo ainda, que no próximo mês nós teremos a apresentação do documentário contando toda a história da nossa comunidade paroquial, que envolve as comunidades, as 8 comunidades que compõem a nossa paróquia. Então, no próximo mês, o evento que antecede o grande evento que coroa a caminhada do jubileu dos 10 anos, que é a festa da padroeira em outubro. Então, no próximo mês, o documentário. Então, em breve, vamos divulgar a data para que nós possamos acompanhar, assistir esse documentário que registra a história da nossa comunidade paroquial. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, Deus recompense o esforço. Eu tenho certeza que foi uma semana muito produtiva do ponto de vista da fé para cada um de nós, uma oportunidade de crescer, de conhecer, de fortalecer a nossa fé em Deus através da intercessão materna de Nossa Senhora. Muito obrigado a todos. O nosso agradecimento hoje ao Diácono Darius, que é parte do nosso time, que joga conosco, mas aceitou o convite de estar aqui hoje conduzindo também a conferência. Então, muito obrigado, Diácono, pela quinta e última conferência desta semana. Que Deus abençoe e receba das mãos do Lucas uma singela lembrança da nossa comunidade, agradecendo pela conferência, pela presença, pelo Ministério da Civilização. Então agora vamos saudar o nome de Jesus e Nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Patriarca do Brasil. Com o diácono queremos rezar a consagração a Nossa Senhora Aparecida, confiando a ela na nossa vida, tudo que somos e temos, a semente que foi plantada no nosso coração, em cada noite, que a semente plantada possa germinar e produzir bons e abundantes frutos. Que inspirados na vida, no testemunho de Nossa Senhora, também possamos dizer: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre vençam o amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa
esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, e de São Domingos de Guzmán, desça sobre todos nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito